Vagos FM, Jornal do Desporto. Antes de mais dizer que não me surpreende de todo essa saída, pegando precisamente por aí, pela parte concreta dos resultados que acho que não deixam dúvidas a ninguém. Aliás, eu já o escrevi e fui uma pessoa que fui dizendo e também abertamente com o treinador do Beira-Mar em algumas conversas que tive, que particularmente o futebol do Beira-Mar, no caso neste ano e meio de José Alexandre Silva, não é um futebol que a mim me entusiasme, e por isso eu tenho também essa liberdade de pensar que nunca fui defensor propriamente do estilo de jogo do Beira-Mar, mas sim a parte em que temos que avaliar, porque é por aí que um treinador tem que ser avaliado, porque a questão do jogar bonito, do jogar menos bonito é uma questão subjetiva e que o que para mim é bonito para outra pessoa pode não ser. Agora, em termos de resultados, e até começando precisamente por aí, por essa subida da segunda divisão distrital à primeira, que eu diria que aí sim o Beira-Mar, com um plantel que tinha condições quase obrigatórias de fazer essa subida e acabou por fazê-lo, e ainda estar a tentar disputar depois o título de campeão de segunda distrital, que acabou por perder na última jornada para o Alvarenga, já com a subida garantida. Mas parece-me que a análise deve-se focar muito mais nesta primeira divisão distrital e naquilo que foi feito nesta primeira metade da temporada, porque foi supostamente, segundo isso, que José Alexandre Silva acabou por ser dispensado do lugar. E eu uso aqui a palavra dispensado, embora é bom fazer essa nota. No comunicado oficial do Beira-Mar não se fala nem em despedimento, nem em opção do treinador para sair, deixa-se completamente essa questão em aberto. Refere apenas esse comunicado, então, que José Alexandre Silva já não é treinador do Beira-Mar, mas quem acompanhou e o que se ia falando em Aveiro, e isso era algo que muita gente já sabia, inclusive a maioria da comunicação social, José Alexandre Silva esteve no Beira-Mar durante esta metade da época a prazo, e a sua saída acaba por não ser pela sua vontade, mas sim por vontades externas. Já saíram algumas notícias, inclusive, que possam ter estado alguns patrocinadores por trás dessa mesma saída do treinador do Beira-Mar. Não posso naturalmente ter a certeza que tenha sido esse o motivo. Agora, o que eu posso ter a certeza é que, de facto, eu já o sabia e outras pessoas já o sabiam, e acredito que também o próprio treinador do Beira-Mar, porque não é imune àquilo que houve na cidade de Aveiro, que apesar de tudo estamos a falar de uma cidade que, sendo relativamente grande no país, não é assim tão difícil para quem frequenta os sítios certos e para quem está nas imediações do estádio, como era o caso do treinador, saber o que se dizia, que desde o início da época que já havia essa percepção que por volta de janeiro, nesta zona, habitualmente mercado de inverno nos campeonatos profissionais, que seria aqui a meio da época que José Alexandre Silva poderia ser dispensado, e parece-me que houve uma estratégia nesse sentido, desde logo, e já tinha também falado aqui na Vagos FM, que pareceu muito errado que no início da época alguns dirigentes do Beira-Mar e pessoas com responsabilidades e com voz no seio do Beira-Mar tenham vindo a público em alguns jornais de destaque em Aveiro a garantir que a equipe ia lutar pela subida, algo que não me parece mal que qualquer equipa, mesmo que seja a que tem o pior orçamento da Liga, possa fazer esse esforço para tentar fazê-lo, mas quando há um tipo de comunicado oficial assim, parte do princípio, e os adeptos têm essa legitimidade de partir do princípio que, além da vontade, há também a disponibilidade, há também os meios para conseguir atingir esse patamar acima, que no caso seria o Campeonato de Portugal Prio, mas aí temos que ser realistas, temos que perceber que o plantel não foi moldado para uma subida de divisão numa liga tão competitiva em que só sobe um classificado. Seria de esperar que o plantel fosse, desde logo, mais apetrechado, não só no número de soluções, que aí o Beira-Mar até consegue ter um plantel relativamente alargado, mas principalmente na qualidade das opções, e não é preciso irmos muito mais longe se não olharmos para o que aconteceu na temporada passada com o Fiens, com um orçamento maior, com uma equipa muito melhor talhada, e não conseguiu ficar melhor do que um terceiro lugar, muito longe de Espinho e de Águeda, que nem vale a pena falar do tipo de plantéis que essas duas equipas tinham, com uma qualidade de jogadores que, por exemplo, e dando o exemplo concreto do Águeda, subiu de divisão, e a espinha do plantel é praticamente a mesma em relação ao ano passado. Aliás, mais de metade do 11
é o mesmo em relação ao ano passado, e nós olhamos para o Beira-Mar e percebemos, e há que perceber que não é fácil, porque de facto o Beira-Mar ainda não conseguiu reunir todo o tecido financeiro que quer através dos patrocinadores, das empresas locais, para construir um plantel para subir. Não está nada errado em isso, o Beira-Mar pensar um passo de cada vez, essa é a solução certa. O que é errado foi essa pressão que foi colocada, na minha opinião, propositadamente em cima do treinador, que a equipa tinha condições para subir, para agora, com um quarto lugar, a apenas 2 pontos do segundo classificado, ali ainda muito na luta, embora só subindo o primeiro, ainda na luta pelo que os melhores, os que têm melhores orçamentos têm vindo a fazer, e até acima de alguns, como o Lourosa, que gastou muito dinheiro no início da temporada e que agora sabe-se que vai outra vez, agora em janeiro, trazer muito mais jogadores para tentar aproximar ao grupo da frente. Um treinador que, com os jogadores que está a fazer um campeonato, diria eu, até um pouco acima do que seria esperado, ou no pior das hipóteses, para os mais otimistas, dentro do esperado, ser despedido sem qualquer justificação. Não há aqui justificação dos resultados, mas acredita-se que será certamente por aí, até porque surge após uma derrota. É conhecido o beiramarismo do José Alexandre Silva e é conhecido também a boa relação com que José Alexandre Silva tinha, nomeadamente com o presidente do Beira-Mar, António Cruz, e por isso, não vendo aqui qualquer incompatibilidade mesmo do próprio técnico, que reconhecia que estava a fazer um trabalho aceitável face aos jogadores que tinha, e que aliás tinha dito que ia aproveitar esta altura de janeiro para trazer novos jogadores que pudessem equilibrar nessa luta por uma eventual tentativa de subir divisão, porque ele foi bem claro em dizer que com estes jogadores não chegava, era preciso mais qualquer coisa, e que agora acaba por ser afastado, o que, mesmo sem haver ainda esse comunicado oficial, penso que não deixa dúvidas a ninguém que acabou por ser uma direção, uma decisão por parte da administração, neste caso do presidente, também da Comissão Administrativa do Beira-Mar, mesmo sabendo que António Cruz sempre defendeu muito José Alexandre Silva, e por isso acredito que com o tempo ainda se vá saber mais alguns pormenores e que possa eventualmente também perceber-se que tipo de pressões externas é que acabaram por levar a este afastamento, diria eu, já muito previsto. Vagos FM, Jornal do Desporto.